Meus 5 maiores erros como empreendedora e o que eu faria diferente hoje. Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo. E neste podcast, sempre de uma maneira bem descontraída, tomando um cafezinho com vocês, eu falo sobre marketing, negócios, branding e o que mais permear estes temas ou der na minha cabeça. Hoje eu queria contar para vocês alguns dos erros que eu cometi durante a minha jornada empreendedora, para que vocês possam não cometer esses erros também. Eu gosto muito desse conceito da gente aprender com os erros dos outros, com a história dos outros. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ver outras trajetórias de outros empreendedores, mesmo que não tenham nada a ver com o meu nicho, porque eu acho que isso me ensinou muito sobre coisas que eu não precisei errar para saber. Eu aprendi com o erro do outro. E esse é o objetivo deste episódio. Queria começar contando para vocês que hoje eu empreendo com marketing, então só dando um geral, né, da minha empresa hoje. Hoje eu tenho uma empresa de educação e uma empresa de consultoria, são como se fossem dois braços dentro da mesma empresa. Na empresa de educação, a gente vende cursos, inclusive teremos a abertura da Nova Onda, que é o nosso principal curso, um curso de TikTok, que é um ecossistema super completo, você tem acesso à inteligência artificial, aulas sobre monetização, aulas sobre TikTok Shop, tudo isso pautado em posicionamento. Então não é para você viralizar no TikTok, é para você construir o seu posicionamento ali dentro. Além dos cursos, a gente tem a mentoria Eixo, que é uma mentoria de posicionamento, então é uma mentoria que dura agora oficialmente 12 meses e tem como objetivo ajudar mulheres empreendedoras a cobrarem mais, a aumentarem o seu valor percebido, pensando no ecossistema todo do negócio delas. Isso usando as redes sociais, mas não só isso. A mentoria ela tem 3 pilares: produto, conteúdo e, obviamente, posicionamento, que é a base de tudo. Além disso, a gente tem também o braço de consultoria de projetos de construção de marca. Eu sou estrategista de marca e eu construo marcas para outras empresas, que podem ser marcas que já existem ou então marcas que estão nascendo agora, mas que já têm um investimento um pouco maior, já querem nascer com uma robustez um pouco maior. Então a gente presta consultoria para essas empresas, normalmente empresas que já estão faturando bem, que já têm o negócio rodando, e aí elas precisam que alguém faça por elas esse projeto de construção de marca, de branding, o brand book da marca delas, e é isso que a gente faz. Então hoje esse é o meu negócio, mas antes disso eu tive uma marca de moda sustentável, que foi como eu estreiei no mundo do empreendedorismo. Eu construí essa marca como o grande sonho da minha vida. Eu queria muito construir marcas, mas eu ainda não tinha, e é muito engraçado porque eu ouvi uma frase de colegas de profissão que eles falaram assim: você nunca sabe o que você não sabe. E eu achei isso genial, porque é um pouco do que aconteceu no empreendedorismo. Eu não sabia que eu não sabia algumas coisas do empreendedorismo, e uma delas é que, na verdade, eu não sabia que eu não queria empreender com moda, que na verdade eu queria empreender com marketing, que sempre foi a minha paixão. Eu escolhi moda porque eu achei uma barreira de entrada muito baixa. É muito fácil de entrar, mas o que eu não avaliei também é que é muito difícil se manter. É um negócio de uma operação muito complexa. Depois, se vocês quiserem, eu posso, em outros episódios, contar um pouco mais dos perrengues que eu passei. A história do meu empreendedorismo dentro do mundo da moda, ela foi muito importante pra mim, porque ela me deu casca. Eu acho que foi isso. E eu errei muito dentro da minha marca de moda. E por errar muito, eu aprendi a ser muito resiliente. Tanto que hoje, eu acho que os erros que acontecem dentro da minha empresa, porque, gente, toda empresa tem erro, tá? Todas as coisas que acontecem, que dão errado, eu já tenho muito mais casca. Psicologicamente, eu passo por esses desafios de uma maneira bem mais tranquila do que eu passava no começo. É óbvio que isso vem também com a maturidade, mas isso vem de você ter criado casca dentro do empreendedorismo, porque as pessoas te vendem o sonho, né? Ah, tudo vai dar certo. Mas não, a única certeza que você tem empreendendo é que muitas coisas vão dar errado. Mas o que você precisa para ser bem sucedido é ter mais coisas que estão dando certo do que coisas que estão dando errado, porque aí você tem um saldo positivo. Mas é importante você saber que você sempre vai ter coisas que vão estar dando errado. E aí dentro dessa jornada, né, da construção da marca de moda, eu fui me descobrindo como empreendedora. Eu fui fazendo as coisas muito do meu jeito. Eu não sabia nada, gente. Eu não sabia desenvolver site. Eu não sabia nada de modelagem. Eu não sabia nada de costura. Eu não sou formada em moda. A única coisa que eu sabia era construção de marca. E eu não sabia nada sobre construção de conteúdo também. Mas eu sabia que conteúdo era importante, porque a minha formação como publicitária já me ajudava nisso. Então o que eu fiz? Eu continuei estudando muito marketing e eu fui usando das pessoas que estavam trabalhando junto comigo na marca, que eu contratava para fazer, as peças para elas me ajudarem. Além disso, eu estagiei numa empresa que quando eu entrei, a empresa era muito pequena, ela era uma sala só, pra vocês terem uma noção, uma salinha pequena, assim, todo mundo ficava bem junto. E eu, como estagiária, eu tinha uma liberdade que eu, de verdade, acredito que nas grandes corporações,
um gerente tem, sabe? E isso me ensinou muito, porque eu tive muito contato com o cliente final, eu tive muito contato com a operação, eu vi como as coisas funcionavam, e ali eu consegui perceber que empreender era possível, mesmo quando você não sabe absolutamente tudo. No fim do dia, até quando você tem uma empresa que já tá indo bem, você contrata pessoas que não necessariamente elas já estão 100% formadas. E aí elas vão se desenvolvendo, e todo mundo pode aprender. Então eu peguei essa mentalidade e levei para o empreendedorismo numa brecha, numa oportunidade que eu tive, era a pandemia. Eu estava iniciando num novo trabalho, onde eu estava já efetivada. E aí algumas coisas aconteceram e eu mudei a rota. E eu tinha uma possibilidade muito boa na mão, que era a possibilidade de empreender o quanto antes. Principalmente as mulheres vão me entender aqui. Eu sei das dificuldades que vêm depois que você tem a sua família, que você tá casada, que você tem filhos, você tem bem mais a perder. E eu sabia que se eu deixasse para dar esse tiro no escuro mais pra frente, eu teria dificuldade de fazer isso, porque eu teria muito mais responsabilidade do que eu tinha quando eu tava ali começando mesmo, né, essa vida adulta. Então eu peguei e fui. E aí começaram os erros. Muitos erros. Um na sequência do outro, mas todos eles me fizeram aprender muito. E alguns deles são muito óbvios, mas você olha com, é óbvio isso daqui, eu não vou fazer. Mas você pega e você faz muitas vezes. Porque falta alguém vir e te falar, mas você tem certeza que você não tá fazendo isso? E é esse o papel que eu tô fazendo aqui hoje dentro desse podcast, dentro desse vídeo. Deixa eu fazer um PS aqui. Eu recebi um comentário no último vídeo que falava, isso não é um podcast, isso é um vídeo de YouTube. Não, isso não é um vídeo de YouTube, isso é um podcast, tá? A gente coloca ele no Spotify também, ele nasceu sendo um podcast, só que ele é um podcast solo. Como de várias outras pessoas, Call Her Daddy, que é um dos maiores podcasts do mundo, tem episódios que são só a Alex Cooper, que é a fundadora. A Lela Brandão, que tem também um dos maiores podcasts do Brasil, ela é só ela sozinha. Para dar nome às coisas, também só ela sozinha. Então, só pra vocês entenderem por que eu faço nesse formato mais falado. Se fosse um vídeo do YouTube, eu teria que ser muito mais objetiva do que efetivamente eu sou. Quando a gente tá num podcast, tem uma diferença de formato que ela é bem interessante. Eu posso falar disso com vocês num outro dia, mas só dando esse conhecimento aqui. Pensa que o podcast a pessoa muitas vezes vai fazer fazendo outras coisas, né? Ela vai ouvir fazendo outras coisas. Então, eu preciso destrinchar mais, trazer um papo que é mais leve, que é mais gostoso de ouvir, do que necessariamente você compilasse o meu conteúdo em 10, 15 minutos e aí o meu objetivo fosse metralhar você com tudo que é importante pra você saber. O objetivo aqui é ser mesmo um papo entre amigos. Agora, dito tudo isso e feito essa mega introdução, você já tá mais por dentro do que é o meu negócio hoje, do que foi o meu negócio, eu vou abrir o meu coração e te contar erros terríveis que eu cometi, que por mais óbvios que eles sejam, eles aconteceram e eu não quero que aconteça com você. Primeiro deles, pular de galho em galho. A falta de foco, ela é quase nata no empreendedor. O empreendedor, ele é muito inquieto, né? Então ele quer fazer as coisas, normalmente ele é muito fazedor, então ele coloca muito a mão na massa, e ele vai descobrindo, ele vai desbravando. É como se fosse mesmo uma floresta, que ele pega o facão e ele vai, né? Vai abrindo o caminho muitas vezes. E aí o que acontece é que todo empreendedor tem essa vontade de dar muito certo muito cedo. Então ninguém quer esperar. Se eu te falasse assim, e se você pudesse escolher dar certo em 1 ano, que seu negócio já gire sozinho, que você tire um bom salário em 1 ano, ou se você faça isso em 10 anos, vamos supor que a sua vida ela vai ser mais ou menos a mesma. Talvez em 1 ano você trabalhe só um pouco mais. O que você escolheria? Obviamente você escolheria em 1 ano. Até se eu te falasse talvez que você vai trabalhar bastante por 1 ano, muitas vezes as pessoas elas vão escolher trabalhar muito por 1 ano para depois elas terem os outros 9 anos mais tranquilas, já com uma estabilidade financeira maior, que é uma preocupação muito grande do empreendedor. O que acontece é, todo empreendedor tem pressa. E aí tem uma música que eu gosto muito, que é Viena, que ela fala, calma, sua criança louca, você tá correndo por quê? Tá pegando fogo em algum lugar, né? É mais ou menos isso que a música fala. E eu achei muito doido quando eu ouvi isso a primeira vez, porque o empreendedor, ele tem isso nele. Essa vontade de dar certo, muitas vezes te traz uma inquietude que é muito positiva por um lado, que você tá sempre testando novas coisas, você tá sempre fazendo diferente. Mas por outro lado, é uma inquietude que pode te levar para caminhos errados, porque pode tirar o foco da onde você tá indo. Esse daqui é o primeiro erro, porque por muitas vezes eu queria tanto as coisas tão rápido que eu fui pulando de galho em galho, sem olhar direito pro meu posicionamento, pra minha base, pro eixo da minha empresa. Inclusive, eu preciso fazer um PS aqui nesse episódio, porque no dia 4 de agosto, nessa segunda-feira, né, depois da estreia do episódio, eu vou fazer um aulão gratuito sobre como se tornar a primeira escolha na cabeça do seu cliente. E uma das coisas que eu vou falar dentro desse aulão é sobre você ter foco. Mas para ter foco, você precisa saber para onde você tá indo. Por quê? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve.
E eu vou te ajudar com isso no aulão. Vai ser uma aula bem prática, bem mão na massa. Então, se você ainda não está inscrito, clica no link que eu deixei na descrição desse episódio. Agora, voltando. O que aconteceu? Eu entrei no mundo da moda e a minha marca era uma marca de moda sustentável. Antes de eu abrir a marca, eu estudei por 8 meses. Então, literalmente, eu não fazia mais nada da vida. O Gustavo, ele, que é meu noivo, ele foi um guerreiro desde aquele momento. Então, assim, se a gente não casasse depois daquilo, também, coitado. Porque ele passou 8 meses assistindo todos os documentários de moda possíveis e impossíveis. Ele viu o curso comigo, ele viu o TED Talk comigo. Porque o empreendedor, ele tem isso também, né? Ele fica um pouco obcecado quando ele tem um objetivo. E eu tinha o objetivo de abrir uma marca de moda o mais rápido possível. Mas eu precisava construir uma base. Eu não sabia nada. E aí eu fiquei obcecada estudando por 8 meses. Nesses 8 meses eu construí uma base muito sólida. Por quê? Porque eu não tava olhando pro lado. Eu não tava muito interessada ainda nos concorrentes, quantas pessoas faturavam. Eu era muito alienada no mundo empreendedor, o que é muito bom, principalmente no começo. Por quê? Porque você faz as coisas muito do seu jeito. Você faz as coisas que você acredita. É óbvio que isso faz você errar um pouco mais, que você tenha que cometer algumas coisas, né? Cometer alguns erros, principalmente comercialmente falando. Quando eu digo comercialmente o quão comercial você é para o seu público. Eu não tinha muito essa noção no começo, né, de que uma peça ela não tem que só me agradar, ela tem que ser feita para o outro. Isso do consumidor no centro às vezes é mais difícil quando você tá muito fora do mercado. Mas uma coisa muito boa foi que eu construí uma marca redondinha. A marca ela era redonda, eu já tinha todo um plano. Era uma marca de básicos, feitos para você conseguir ir em qualquer lugar com aquelas peças. E isso, gente, é a mais pura verdade até hoje, tá? Foi muito legal ter a marca, tá? Essa calça, por exemplo, que eu tô hoje, é uma calça da Helena Rodrigues, que era a minha marca de moda. E ela é uma calça que eu já fui em balada, eu já fui em evento, eu já peguei avião com ela, porque ela é de uma malha que é uma malha de crepe. Então ela não parece ser de malha, ela parece ser de crepe. E a gente fez uma modelagem de alfaiataria. Só que ela tem elástico na cintura. Então assim, a marca ela tava muito redonda. Os produtos estavam excelentes. Eu fui extremamente criteriosa. Pra vocês terem uma noção, eu ia nos shoppings de luxo de São Paulo e eu olhava as marcas, eu olhava o acabamento, que eu lembro uma vez que eu fui na Balenciaga, antes da polêmica toda da Balenciaga. Olhei o acabamento de cada uma das camisetas. Então eu me preocupava muito com a marca. Só que o que aconteceu depois que eu lancei a marca? O conteúdo, ele engajava muito no começo, a marca começou a crescer um pouco, a marca nunca passou dos 5.000 seguidores, tá, gente? Engajava muito no começo. Depois, o conteúdo, ele foi sendo corrompido pelas trends da internet. Por quê? Porque ele não tinha um engajamento astronômico. Então eu olhei e falei, o que tá funcionando? Trend. Então é isso que eu vou começar a fazer. Só que eu comecei a ir pras trends, fazer uma chamada muito mais comercial, vender muito meu peixe, esquecendo de falar de uma das coisas mais legais da minha marca e do meu principal diferencial. Então, perceba, a gente está falando de posicionamento aqui. O meu principal diferencial era ser uma marca bizarramente sustentável. E não tinha nenhuma marca que fosse sustentável como a minha, que tivesse aquela pegada de roupa. Por quê? Porque as que tinham ou eram muito alternativas, e aí eu também não gostava tanto desse estilo, ou elas eram muito caras, extremamente de luxo. E aí também não fazia muito sentido. Então eu consegui achar um gap de mercado. Só que o que aconteceu foi, eu não comuniquei o gap de mercado, porque eu me deixei corromper e fiquei pulando de galho em galho nas tendências. E aí a falta de foco aqui entra num outro lugar também. Eu fiquei obcecada por fazer novas peças. Então, vamos trazer um exemplo. Essa calça aqui era a calça Letícia, em homenagem a uma mentora que eu tive que foi muito especial pra mim. A calça Letícia, ela foi um dos únicos produtos que eu fiz que eu mantive no portfólio. Por quê? Pensa comigo, tinha uma calça que era o sucesso de venda, que era a calça Bruna. Aí eu fiz a calça Bruna no preto. Ela deu certo, eu peguei e falei, vou fazer ela no verde, no rosa e no amarelo. Ao invés de eu continuar fazendo no preto, que tinha funcionado, e trazer só mais uma cor, olha só, eu fui lá e aumentei mais 3 SKUs. E eu ia do PP ao GG. E pra quem entende de moda, você sabe que quando você vai do PP ao GG, você tem que fazer o PP, o P, o M, o G e o GG. Você tem que ter pelo menos ali 10 peças feitas para cada um dos modelos que você tá fazendo. Só que você não tem uma alta rotatividade. Então, você deixa muito dinheiro em estoque. O problema de pular de galho em galho e não ter foco, e não ter olhado para o negócio e entendido que, a calça preta, Bruna, tá dando certo, então eu vou colocar mais dinheiro na calça preta. Porque este produto está validado. E essa falta de foco, essa inquietude empreendedora de crescer. Não, eu não posso crescer com um produto só. Olha aí a Lelis Blanc que ela tá fazendo. Pô, eu não sou a Lelis.
entendeu? Até essa falta de consciência do seu tamanho, quando você se compara muito com os grandões, isso pode te prejudicar. Então tome muito cuidado com isso. E quando a gente fala de conteúdo, isso é o que mais pode te prejudicar. Ah, tá todo mundo fazendo conteúdo tal, eu tenho que fazer também. Você vai lá e só segue modinha. Ah, tá todo mundo fazendo carrossel desse jeito, eu vou fazer. Tá todo mundo fazendo vídeo desse jeito, eu vou fazer. E aí, você acaba não tendo personalidade. E isso faz você ser muito pouco lembrada. E quando você é pouco lembrada, você não é a primeira escolha das pessoas. Porque na hora que as pessoas precisarem de você, elas não vão procurar você. Elas vão procurar o outro fulano, que muitas vezes nem faz trend, nem tem um engajamento tão bom, mas ele tem um posicionamento muito claro, um foco muito claro. Então pensa só, o que me prejudicou isso? Isso me prejudicou muito. Quando a pessoa queria uma roupa confortável e sustentável, ela poderia me procurar, mas como eu não estava comunicando isso, eu estava tentando competir com todas as marcas de moda, o que aconteceu foi, eu competi com muita gente. E aí tinham pessoas que efetivamente elas estavam comunicando melhor do que eu. Uma vez eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, eu amei a peça. Ela é linda, mas eu encontrei uma mais ou menos parecida, a qualidade é pior, mas tudo bem, no Bom Retiro. E por isso que eu não comprei. E aí eu fiquei extremamente chateada, porque nitidamente a pessoa não tinha entendido o valor. Só que eu não conseguia ter essa leitura ainda. Eu não estava comunicando. As pessoas compram o que a gente comunica. Então, se você não comunica bem, as pessoas não vão querer comprar. Todas as vezes, e isso aqui é uma lição já. É óbvio que existem muitos fatores externos, mas se você é um bom empreendedor, você puxa pra você. Pra você. Eu ainda não tinha essa maturidade empreendedora. Que é olhar e falar, se ela tá vendo a causa do Bom Retiro, o problema não é ela. O problema sou eu. Eu não tô comunicando bem. Porque eu escutei isso num podcast na semana passada, eu acho. Que é assim, quando você coloca a culpa no outro, você fica passivo. Não, eu escutei na palestra da Sandy, minha mentorada. Ah, eu colocou a culpa no outro, então eu não tenho nada pra resolver? Beleza, coloquei a culpa no outro, já tá resolvido, entre aspas. Agora, você vai ficar de braços cruzados olhando e falando, ai, meu cliente é ruim, meu cliente é chato, ou você vai pegar e vai agir? O único jeito de você agir em relação a algo é se você trouxer esse algo pra você. Pegar e assumir a culpa, tá bom, a cliente não tá percebendo o valor, então o problema é meu, eu tenho que aumentar o valor percebido. Segundo grande erro foi ter demorado muito pra começar a criar conteúdo pra mim, pro meu perfil e no TikTok. Por que eu digo isso pra vocês? Eu tive diversas oportunidades na minha vida, principalmente quando eu tava na época da faculdade, que eu tinha muito mais tempo na minha vida do que eu tenho hoje. Eu não tinha responsabilidades como eu tenho hoje. E eu realmente acredito que a criação de conteúdo é o principal catalisador da sua vida. Independente do que você faz. Criar conteúdo nunca vai ser algo negativo pra você. Sempre, 100% das vezes vai ser algo positivo. Por quê? Porque te abre portas, te abre oportunidades. Quando você se posiciona bem, quando você é uma pessoa que não vem pra internet pra ser cancelada, entende o que eu tô querendo dizer, né? Então, eu me arrependo muito porque tiveram épocas na minha vida, então eu fiz intercâmbio 6 meses no Canadá, que era uma época que eu tinha muito tempo livre, gente, bizarro. Eu tava em outro país, era a primeira vez que eu tava saindo do país. Eu tava saindo do país sozinha, pela primeira vez, e muitas coisas, assim, muitas histórias boas. Se a gente sentasse pra conversar um dia só do meu intercâmbio, ia render um episódio bem legal, assim. Porque muitas experiências, eu aprendi muito. Foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida, assim, mesmo. E eu fico imaginando, imagina se eu tivesse criado conteúdo, ou então, quando o TikTok surgiu lá em 2020, né, que ele começou a bombar um pouco mais, eu falei pro meu chefe, vamos olhar pra essa rede, porque eu tava olhando e é uma rede muito boa. Eles aprendem em 4 segundos o que você quer ver hoje. Eu entrei ontem pra ver como a plataforma funciona, né? Eu falando pra ele no outro dia. E é bizarro. Eu fiquei até com a marca dos dedos, porque eu fiquei assim, apoiada, né, a mão na minha bochecha. Ah, deixa eu só ver o que é isso. E o algoritmo me sugou, assim. Eu fiquei lá, presa dentro daquele universo, aquela tela cheia, muito mais estímulo do que eu tava acostumada no Instagram. Então eu achei muito legal. E eu falei pra empresa que eu trabalhava pra eles criarem conteúdo, mas na hora nenhuma eu pensei que eu poderia ser uma criadora. E essa das coisas que a gente não sabe, né? Porque simplesmente não consegui olhar o mundo por esse ângulo. Mas era muito óbvio que era uma boa oportunidade. Era muito óbvio que eu documentar a minha jornada. Eu tava com uma jornada quase tripla nessa época. Porque eu tava fazendo meu TCC, tava estagiando e eu tava começando a marca de moda. Então, eu poderia ter mostrado muitas coisas, minha vida por muitos ângulos, eu não mostrei. Eu realmente acredito que o maior erro aqui não foi não ter começado. Foi não ter começado porque eu achava que eu precisava ter um nível de autoridade absoluta, como se só os fodões pudessem criar conteúdo. Então só o Kotler pode criar conteúdo, só o Gary Vee pode criar conteúdo, mas a Helena, que já fez uma faculdade, que estuda, não, ela não pode. Eu não entendia quão democrática a criação de conteúdo era. E esse foi, na verdade, o grande erro. Eu demorei, não porque o erro foi ter demorado, o erro foi ter
achado que eu precisava ter tudo perfeito, a vida perfeita, a casa perfeita, o corpo dos sonhos, sabe? Ai, porque se eu quero falar que eu vou na academia, como que eu vou falar que eu vou na academia se meu corpo não é dos sonhos? Ah, se eu quero mostrar minha rotina, mas é que eu sou estagiária, eu não sou uma alta executiva. Será que alguém vai gostar de ver a vida de uma estagiária? Pô, eu adoraria assistir a vida de uma estagiária. Eu adoraria ter os vídeos, inclusive, documentando minha jornada desde aquela época. Então, saibam, se você tá esperando, tem uma frase que eu gosto também, hoje eu tô cheia das frases, né? Que é, o melhor dia pra começar era ontem. O segundo melhor é hoje. Então, só começa. Terceiro grande erro, acreditar que engajamento era sinônimo de venda. Vocês viram isso, né? Eu fiz as adaptações de trend e tal, eu falei isso no primeiro erro. Mas é engraçado porque esse é um erro que eu percebi que eu tava cometendo pouco tempo, tá? Tem poucos meses que a ficha caiu disso. O que faz eu ter a demanda que eu tenho dentro do meu trabalho, porque a gente tem uma demanda muito alta, gente. E uma das coisas que me tranquiliza hoje é que sempre tem novas pessoas interessadas no meu trabalho. Sempre tem. Todos os dias alguém no direct perguntando como funciona a mentoria, como funciona a consultoria, como funcionam os nossos cursos. Sempre tem gente comprando. Eu sempre olhei pra isso e falei, é o conteúdo. Quanto mais eu viralizo, mais gente eu tenho. Só que aí eu percebi que, na verdade, isso não é algo que todo mundo tem. E pessoas muito viralizadas não tem isso. Inclusive, eu conheço pessoas, não pessoalmente, assim, mas eu conheço de ouvir falar a fofoca do mercado, porque agora eu tô muito dentro do mercado digital, então eu sei. E eu conheço pessoas que eu já atendi, inclusive, que são grandes nas redes sociais. Eu tô falando assim, 1 milhão, tá? 1 milhão pra mais. E essas pessoas, elas não faturam tanto quanto eu achava. E aí isso me fez estalar, assim, sabe? Eu, inclusive, conheci umas pessoas, eu não vou citar nome, porque... enfim, são dados de outras pessoas, que não são grandes, o engajamento é muito ruim. E, cara, essas pessoas vendem muito bem. Muito bem. Tipo assim, eu tô falando de mais de 10 milhões anos, sabe? Eles estão vendendo muito bem. Tem uma vida muito confortável, com um custo muito baixo. Então, eu comecei a olhar pro mercado e eu comecei a perceber que, na verdade, o que rege todos os negócios são duas coisas. Primeiro, um bom posicionamento. Que isso inclui, a gente acha que posicionamento é só essa frase, né? Que você escolhe ser. Não. É posicionamento bem feito, tem toda uma lógica de negócio, né? Qual lacuna de mercado que você ocupa, lacuna real, como você serve ao seu consumidor, colocar o seu consumidor no centro, fazer um posicionamento que vai agradar ele, ou fazer um posicionamento e encontrar o público que vai gostar desse posicionamento. É ter sucesso vai muito mais para esse lado e também para modelo de negócio. Existem negócios que o modelo dele, a forma como ele opera, literalmente, é muito pouco lucrativo, é muito ruim. Para você conseguir jogar esse jogo para ganhar dinheiro mesmo, você precisa jogar numa escala estratosférica. Então, às vezes, eu sinto que as pessoas elas começam empreendendo muito por acaso. O Brasil tem um dado muito legal, eu não vou lembrar agora, mas assim, a maior parte dos empreendedores no Brasil, eu acho que é tipo 60%, empreendem por necessidade. Não é porque eles querem, ai, vou ser um baita empreendedor, é porque eles precisam. Eles não estão conseguindo um emprego fora, ou eles não têm uma formação, e aí eles vão lá e eles começam, e eles vão fazendo. E aí, muitas vezes, os negócios quebram, né? A maior parte dos negócios quebrem até 3 anos, e acho que é 90% quebrem até 5. É bizarro. E isso acontece porque tem uma má gestão financeira, mas muitas vezes também porque não tem um bom posicionamento, nem um bom modelo de negócio. Modelo de negócio que te serve, que faz sentido pra você, pra sua vida, pro que você quer. Então, esse foi um erro que nunca me afetou, graças a Deus, mas é algo que eu acho que mudou a minha cabeça de uns tempos pra cá, abrindo mesmo meu coração pra vocês antes. O conteúdo ele sempre foi o centro do meu negócio, porque é o meu maior gerador de demanda. O que mais me abre portas na minha vida é a criação de conteúdo, sem sombra de dúvidas. Eu nunca recebi tantas oportunidades como eu recebi desde que eu comecei a criar conteúdo. E eu nunca fui tão bem relacionada como desde que eu comecei a criar conteúdo, porque conteúdo também te gera bons contatos, bom networking, independente de onde você é, do qual seu sobrenome. Eu nunca vim de uma família com sobrenome, uau. Não, essa não é a minha história. Não teria problema se fosse, mas essa não é a minha história. E o conteúdo foi o que me trouxe todos esses contatos e esses canais e essa visibilidade. Então, acho que o conteúdo, ele é a coisa mais importante da minha empresa hoje, sem sombra de dúvidas, senão eu não estaria criando aqui conteúdo pra vocês. Mas, ele sozinho e focando só em engajamento, ele não vai me trazer a quantidade de dinheiro que eu espero ter. É muito mais uma questão de posicionamento, e aí isso endereça muito melhor o conteúdo, para que as oportunidades que apareçam sejam oportunidades que fazem sentido, e aí isso vem de um conteúdo que é usado como ferramenta para comunicar posicionamento, e
de um bom modelo de negócio. Por isso meus esforços eles viraram. É como se eu tivesse tido um 360, assim, um 180 graus, e o meu foco mudou. O conteúdo continua sendo a coisa mais importante, mas ele não é mais um conteúdo tão focado em engajamento necessariamente, porque engajamento não paga conta. Mas conteúdo bem feito e bem posicionado paga, e paga muito. Não cometam esse erro de ir atrás do engajamento, porque o engajamento ele é consequência de um bom trabalho. É óbvio que dá pra você ganhar muito dinheiro e ter muito engajamento. Eu conheço muitas pessoas que têm isso. Esse é o melhor dos mundos. Mas se você precisar buscar uma coisa só, busque um bom posicionamento. Quarto grande erro, eu acho que esse foi um dos maiores erros, mas me trouxe uma das maiores lições, que foi querer ser legal com todo mundo. Principalmente fornecedores e clientes. Vou trazer um breve contexto pra vocês. Quando eu comecei a empreender, eu era nova e eu me posicionava como uma pessoa nova. Tá aí a história do posicionamento de novo. Eu era a fofinha, eu era legal, eu falava, eu não sei isso, você me ensina. Ao invés de eu falar, eu quero aprender, era, eu não sei isso, você me ensina, por favor, tá? Eu me colocava quase como uma filhinha dos meus fornecedores. Eu ia lá, e aí, se eles demorassem, não tinha problema, se eles atrasassem, se eles tivessem um problema, da família, a filha ficou doente, o tio tá doente, não tem problema nenhum. E eu ainda continuo sendo uma pessoa muito coração. Mas eu aprendi a buscar excelência, aliás, exigir excelência da mesma maneira como eu exigia a mim mesma. Pra todo mundo, eu era a pessoa mais legal do mundo. Só que comigo mesma, eu era a maior vilã. Isso ainda acontece, eu acho que é normal, é meio que um padrão de quase todas as pessoas. E aí, o que acontecia? Eu não era respeitada. Por quê? Porque quando eu precisava fazer uma peça minha, uma produção minha, ou da outra fulana que era brava, sabe qual produção os fornecedores faziam? A da fulana que era brava. Sabe como minha modelista me chamava? Eu fiz um vídeo contando sobre isso no TikTok. De bebezinha. Era bebezinha. De tão fofinha que eu era. Essa mesma mulher, essa mesma modelista que eu tô contando pra vocês, ela foi uma das pessoas que mais me passou a perna na vida. Ela simplesmente me deixou na mão 2 coleções seguidas. E olha isso. É esse medo, né, de deixar as pessoas na mão. Ela me deixou na mão uma vez. Ao invés de eu demitir a mulher, gente, olha como eu era inocente. Eu simplesmente continuei com ela. Porque, coitada, todo mundo merece uma segunda chance. E aí, a bebezinha aqui foi passada a perna 2 vezes. Uma das últimas vezes. Eu pagava mais, tá? Eu era, tipo assim, é moda sustentável, então trabalho justo, então eu pago a mais nas peças. Às vezes me passavam preço, eu aumentava o preço. Eu, graças a Deus, estava na terapia nesta época. Eu fiz uma pequena pausa na terapia agora, porque muita coisa, né, pra organizar. E não tava cabendo mais na minha agenda, porque eu amo fazer terapia. Minha terapeuta é uma pessoa que eu amo muito, assim, ela me ajudou muito na minha vida. Fazendo terapia, eu comecei a perceber que, na verdade, todo mundo é adulto. E ser adulto inclui muitas responsabilidades. Quando você decide empreender, você tá colocando o seu na reta. E você precisa valorizar o seu. E quando eu digo valorizar, não é não ser humana. É você saber cobrar, saber ser chato. Porque é o seu sonho. E se você não trabalhar com excelência dentro do seu sonho, não vai funcionar. E se você não exigir que os outros sejam tão excelentes como você, não vai funcionar. O acordo é muito justo. Eu tô comprando a sua hora quando eu tô comprando um serviço. Você tá me entregando a sua hora. Então me entregue bem feito. Eu estou pagando por isso. Eu não tô exigindo nada que não vai ser pago. Entendeu? Então isso me ensinou muito sobre ser chata. O erro foi ser fofa demais. E o acerto hoje pra mim é ser chata. Só que é uma chata com bom senso, né? Então, assim, deixa eu pensar, exemplos que já aconteceram na empresa. Um funcionário tava com labirintite. Pô, não tem o que fazer, vai descansar. A Ju, uma vez, a nossa estagiária, tava numa semana de prova, tinha uma prova muito ferrada. E aí ela pediu pra sair mais cedo. Sai mais cedo, a gente consegue se remanejar, tá tudo bem. Então é conversado, mas a entrega mal feita não dá pra acontecer. Então eu aprendi isso. E eu aprendi muito disso também numa palestra que eu fui no Expert XP, do Magic Johnson, que é um dos maiores jogadores de basquete do mundo, da história. Ele falou que ele só dá conta dos negócios dele porque ele tem um Dream Team, que é um time dos sonhos. E eu acho que hoje eu tenho buscado isso. Às vezes a gente não consegue pagar o time dos sonhos, né? Mas eu acredito, uma coisa que eu aprendi com o pai de uma mentorada nossa, que eles são sócios, né? O pai e ela, a Marina Espíndola e o Alexandre Espíndola. Eu fui num treinamento do Alexandre, bizarro de bom, gente, assim. Nossa, é muito bom. Felicidade do cliente. Um case Disney. E aí eu fui e eles têm um que eu quero fazer, vai vir pra São Paulo em setembro, provavelmente. E eu quero fazer um que é de liderança. E ele fala, contrate um sorriso. Porque o Walt Disney falava isso, né? E aí como é um case Disney, ele passa esse conhecimento. Contrate um sorriso. Não necessariamente a pessoa precisa ser a mais bem formada, mas ela precisa ter vontade de fazer acontecer junto com você. Ela precisa entender a troca que tá sendo feita. E não tô falando no estilo família. Ela precisa entender a troca assim. Eu estou pagando e eu estou comprando essas horas suas. Eu quero que essas horas sejam muito bem aproveitadas. Eu quero que você se sinta realizado aproveitando essas horas. Eu tô comprando essa peça e eu quero que você não tenha retrabalho. É um trabalho em equipe, porque quando acontece atrito, você não só perde tempo, como você
perde tempo de retrabalho e também tempo brigando. Então, quando tudo sai direitinho como planejado, é melhor para todo mundo. Para isso, o seu papel de líder é ser chato, exigente e planejado. É isso. A Priscila Zillo tem uma frase que eu gosto muito, que é uma analogia que ela faz. Seja a privada da sua empresa. Você tem que aguentar, num português bem claro, tá? Você tem que aguentar todas as merdas. Elas são suas. Por isso que você tá ali num cargo que é o cargo mais alto da empresa, muitas vezes. Porque você tá aguentando todas as merdas que estão acontecendo na empresa. Você tá tomando risco, você tá colocando ali o seu na reta, sua pele na reta, sua cara a tapa. E é por isso que você merece esse cargo alto. Mas para isso, você é o responsável por fazer aquele lugar funcionar, né? Lembra disso, de trazer a responsabilidade. E o quinto e maior erro que eu já cometi repetidas vezes, talvez você esteja cometendo agora, e que eu continuo cometendo, mas estou tratando para não cometer, é me comparar muito. Todas as vezes que a gente é muito exigente com a gente, e o empreendedor ele tem isso, normalmente ele exige muito. A gente constantemente compara nossos bastidores com o palco do outro. Ah, olha o fulano, tá faturando sei lá quanto. A gente não sabe quanto ele investiu. Ai, olha o ciclano, ele falou tal coisa. Provavelmente o ciclano manipulou os dados. Ai, olha isso aqui, essa vida aqui. Ai, se eu estivesse fazendo desse jeito, eu estaria melhor. E aí a gente tá sempre se chicoteando. E essa é a pior coisa que pode acontecer. Eu falo para as minhas mentoradas, é muito difícil fazer isso, mas é o que eu tento fazer. Tomar consciência, né, de que eu estou me comparando. Mas mais do que isso, é entender que a comparação, o olhar pro lado, ele tem que ser para aprender. Não para você se comparar e matar a sua criatividade. A comparação, ela só vai matar a sua criatividade. Ela vai literalmente acabar com toda a sua autenticidade. Porque quanto mais você consome o outro e se compara com o outro e vive a vida do outro e não a sua, mais parecido com o outro você vai ser. Só que você não é ele. As chances de você conseguir ter sucesso tentando ser ele são muito pequenas. E aí existem algumas coisas que você pode fazer para se comparar menos. Primeiro, tomar consciência, é uma coisa que eu tô fazendo hoje. Outra, tentar usar menos as redes sociais. Tem um hack novo do TikTok que eu tô testando e que eu realmente acredito que funciona, que é você engajar muito com outras contas. E isso, de alguma maneira, o TikTok percebe que você não é um bot, sabe? Uma IA ou algo assim. E aí ele aumenta a chance de te entregar. Eu acho que isso vem muito da virada de inteligência artificial, enfim. Então isso dificulta um pouco. Mas eu acho que você pode colocar limites, né? Eu tenho limite dentro das minhas redes. Eu acho que é super importante a gente consumir conteúdo. É muito importante a gente olhar pro lado e ver os nossos concorrentes. Mas se isso tá acabando com a gente, não faz sentido. Então a gente tem que saber os limites dessa comparação. E é isso que eu recomendo que vocês façam. Por isso, eu vou trazer um desafio. A atividade da semana ela é diferente do que vocês podem imaginar. A atividade da semana é tentar passar um final de semana sem rede social. E ver que se você estiver se comparando muito, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Pra você ganhar perspectiva, sabe? Eu acho que isso vai ser muito bom pra vocês. Eu vou fazer por aqui assim que der, porque a gente tem aulão na segunda-feira. E depois a gente entra na semana, né? Que a gente abre as inscrições pra Nova Onda só por 7 dias. Ou menos. Acho que é de segunda a sexta, acho que vai ser isso. Então, durante a próxima semana eu não vou poder fazer, mas eu pretendo fazer muito em breve, ainda em agosto. Então, passo esse desafio para vocês por aí também. Se vocês fizerem, me mandem direct contando. Queridos, foi um prazer estar com vocês em mais uma semana, em mais um episódio. Adorei tomar esse café com vocês. Foi um episódio muito gostoso de fazer. Espero que esses erros ajudem vocês a enxergar erros que vocês estão cometendo, acertos que vocês estão já conseguindo por aí, grandes feitos, e vamos juntos. Até semana que vem. Beijo grande. Para você não perder o episódio da semana que vem e não perder nenhum episódio, é muito importante que você se inscreva no canal ou me siga no Spotify, depende se você tá no YouTube ou no Spotify. Além disso, eu sempre peço, por favor, me conta o que você achou do episódio aqui nos comentários. Eu sempre respondo todo mundo e eu leio todos os comentários. Então, isso vai ser muito importante para mim. Agora sim, tchau!